nada me faltará. Aí no mesmo diapasão, nós vemos Paulo preso em Filipos e escrevendo àqueles irmãos exatamente isso, que eu posso passar por qualquer coisa, qualquer situação eu posso passar. Tudo posso naquele que me fortalece, seja na escassez, na fartura de pão, com fome, frio, o que for. E eu, inclusive, estou pronto para fortalecer os irmãos e mandar uma carta para os irmãos, como ele fez, e assim nós devemos fazer também. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado, se humilhado, em escassez ou em fartura de pão. Isso é com base em Filipenses, essa música, exatamente a situação em que Paulo se encontrava ali, preso, e mandando dizer isso para os camaradas. Alegria, sem importar qual a situação, se honrado, se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria ao Deus bendito, é viver nesse sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é não perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo no conhecimento, nos caminhos. Essa alegria do Senhor nunca acabará. Alegria, Ele nos faz querer realizar. Alegria, sem importar qual a situação, sem honrado, se humilhar, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir, Deus bendito pelo meu irmão, é viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é não perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo no conhecimento, nos caminhos. Alegria, aleluia. Graças te damos, meu Senhor, porque podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos tratar de um assunto ainda atual, embora nem devesse mais ser, digamos assim, mas ainda é, e a gente vai tratar exatamente por causa disso, né? Sobre o uso da língua, que nem a mensagem do boletim. A mensagem do boletim nós temos os cuidados com a língua. A mensagem do boletim, capítulo 3 de Tiago, trata quase que exclusivamente sobre isso.
E nós vamos abrir Efésios 4, 29. Já pregamos em outra ocasião sobre esse mesmo versículo, embora tenha sido outra mensagem. Nós vamos abrir em Efésios 4, 29 e vamos tratar isso, do uso da língua com sabedoria. Qual é o ensinamento que nós temos? O que é que Deus nos manda? Não é sugere, não. Às vezes eu já vi pastor falando que Deus sugere. Deus não sugere, meu amigo. Deus ordena. E sugere o quê? Então, Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, irmãos, vamos já ver por que é que a gente vai tratar desse assunto. E começamos logo lembrando, vimos aqui o que o apóstolo disse, e ele está falando isso porque ele aprendeu com Jesus, obviamente, né? O Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Mais adiante o Senhor também diz que o que sai da nossa boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, dependendo do que a gente está falando. Mateus 15, 18. Então, nesse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo está discipulando a igreja de Éfeso. Já disse para vocês, as cartas apostólicas, elas não têm a finalidade de converter ninguém. Elas foram escritas para pessoas já convertidas, para discipular e disciplinar aqueles irmãos. Então, é escrita para a igreja de Éfeso, pessoas convertidas, só que eles eram convertidos de uma vida mundana, de uma vida totalmente desregrada, certamente com um linguajar cultural inadequado para quem se converteu ao cristianismo. É bom lembrar que a igreja cristã, naquela época, ainda estava nos seus primórdios, ela estava começando a sua caminhada, sendo discipulada pelos apóstolos, e podemos imaginar que não era nada fácil aqueles irmãos convertidos, recém-convertidos, se adequarem a uma mudança tão radical. Eles viviam na perversidade total, numa devassidão total. A vida era daquele jeito, naquela época. Então, como se habituar com uma mudança tão radical, como uma mudança de mente, que o próprio Paulo ensina lá em Romanos 12, 1 e 2, com a mudança de mente, com a mudança de costumes, com a mudança de vida, enfim, como ele ensina lá aos Coríntios, é nova vida, meu amigo, é nova criatura. Isso não se muda do dia para a noite. Mesmo havendo conversão verdadeira, isso não muda do dia para a noite. Deus não muda a cultura de uma pessoa instantaneamente, não, ele vai ter que, a cultura é vida, então ele vai ter que viver agora nessa nova cultura. Então não foi nada fácil. Romanos 12, 1, 2, vocês lembram, a gente já pregou aqui não faz muito tempo, e a gente cita, porque de vez em quando precisa citar esse versículo, não é? Ele diz isso o tempo todo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então todo mundo sabe, Paulo sabia, esse pessoal também foi informado, que havia sacrifícios anteriores. Nós estamos vendo aqui a lei na escola dominical. Tinha que se matar animais e tudo. Paulo está dizendo, não, o sacrifício agora somos nós mesmos. É a nossa vida mesmo, ninguém vai se suicidar, não. Você vai sacrificar o que você era para trás, a sua mente, os seus costumes, os seus hábitos, o seu linguajar, tudo. Você vai sacrificar. É o que Jesus quis dizer quando tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É isso, é a mesma coisa. Então está dizendo aqui, e não vos conformeis com o presente século, ou seja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É mole alguém se transformar na sua cultura? Como? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. De vez em quando eu falo aqui, você tem que mudar. O que é que você tem na mente deste mundo? Que jaz no maligno. É tudo para querer agradar você mesmo. Pois é, você agora pertence a Cristo, então você tem que mudar tudo isso para aprender a querer fazer e a querer imaginar e querer agir para agradar a Deus. É uma mudança de vida, é uma mudança de costumes. Aí o que é que você põe na sua mente? Porcaria o dia inteiro. Aí como é que vai mudar?
Não tem condição. Então, meus filhos, reparem que não foi fácil para esse povo para mudar. Pois bem, culturalmente falando, já disse, eles estavam no início do cristianismo. Culturalmente falando, a nossa situação como cristãos é muito diferente. Nós temos já muito tempo como cristãos. E isso nos impõe uma responsabilidade bem maior, meus irmãos. Nós temos mais de 2000 anos de história da igreja para nos mostrar como os cristãos têm vivido conformado com o mundo cada vez mais. Já tivemos uma reforma protestante no século XVI, conhecemos a história, hoje está tudo deformado de novo, a ponto de um pastor fazer na igreja dele um programa de reforma da igreja. Eu falei aqui já em outra pregação. Então nós temos 2000 anos para nos mostrar como a igreja vive em franca desobediência à palavra de Deus. Quem não souber disso, não é crente de jeito nenhum. Quem não conseguir enxergar isso, o pastor que não conseguir enxergar isso, e só faltar morrer, feito Paulo, para tentar fazer esses irmãos andarem de corpo, ele é um falso pastor. Deus nos deixou as Escrituras, tudo direitinho, como é que a gente tem que viver como igreja. E quando não cumprimos isso, irmãos, o nosso juízo, sem dúvida nenhuma, será muito maior do que o dessa igreja lá de Éfeso, para quem Paulo escreveu. Com certeza será muito maior, porque Deus é justo, fiel e justo. Então, irmãos, a função de um pastor é ensinar, sempre confrontando as ovelhas com a palavra do Senhor, o bom pastor. Então, há quase um ano, ou mais de um ano, um pouco, não sei, desde o início do processo das eleições de presidente da República, um ano ou mais, sei lá, e nós temos falado muitas vezes aqui, eu falei várias pregações seguidas, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja na política? A igreja não tem que se envolver em política. Sempre que a igreja se envolveu com as autoridades de governo, ela se corrompeu, sempre na história da humanidade, sempre. Aí os caras ficam querendo misturar Daniel, peraí, aquilo era outra história, Davi, aquilo era outra época, era outra situação. Né? Então, temos mostrado aqui que a igreja não tem que tomar partido A ou B. Nós temos que ver o que é que a Bíblia ensina, como é que a igreja tem que viver. Não interessa se você votou em A ou B, isso é problema seu. Agora você tem que seguir o que é que a Bíblia ensina. Você está indo de acordo com o ensinamento da igreja? Nós temos que entender isso. Viver segundo o ensino da Bíblia, conforme os apóstolos ensinaram às igrejas. Irmãos, a nossa política é essa. Não nos faltam ensinamentos bíblicos sobre como viver num mundo que jaz no maligno. Inimigo da igreja conforme o decreto de Deus, pregamos no domingo passado. Então como é que a igreja quer ser amiga do mundo? E que apenas devemos viver como bons cidadãos, cidadãos honestos, honrados, obedientes às autoridades, como ensina tanto a Bíblia, sejam elas boas ou más. Detalhe. Quando eu preguei sobre o papel da igreja, eu mostrei aqui, Jesus se submeteu a um governador ímpio. Até estava interessado em soltá-lo, mas faz o que tem que fazer. Não há qualquer ordem na Bíblia para se insurgir contra autoridades. Aí alguém vem e diz, não, mas Pedro diz, peraí, colega. Nós estamos falando nas leis normais. Eu falei aqui, se o cara quiser fazer que eu faça alguma coisa que é em desacordo com o que Deus mandou, eu não vou fazer. Prenda, pronto. Acabou, prenda. Mas como cidadão, temos que obedecer às autoridades e a Bíblia ensina o que é que a gente tem que fazer. Há muitos ensinamentos bíblicos sobre isso, como temos ministrado aos irmãos. Nós passamos uns 3, 4, 5 domingos pregando sobre isso. Pois bem, irmãos, em todo o recente processo eletivo para a presidência do nosso país, nós vimos alertando os irmãos quanto às manifestações, o zap da vida aí,
manifestações de descontentamento com o processo no início e com o resultado das eleições depois. Eleições já definidas. Eleições já definidas. E as mensagens que eu considero totalmente imbecis continuam. Em especial, vimos e continuamos vendo uma verdadeira enxurrada de mensagens nas redes sociais, quase todas falsas, desde o início do processo, e que os irmãos passam freneticamente, sem sequer confirmar sua veracidade. O que mandaram de mensagem para mim, só de eu olhar a mensagem, mas isso é falso. O cara, para não entender que isso aqui é falso, é preciso ser muito leso. Um juiz tal dizendo, o juiz não ia dizer aquilo nunca. Um general não sei quem dizendo, o general não ia dizer aquilo nunca. E eu confirmei. No caso general, matéria de general Heleno, general não sei o que, eu confirmei, liguei para lá, vocês sabem que eu tenho um coronel lá no miolo do negócio. Ele disse, pastor, isso não é de jeito nenhum desses generais, isso é tudo falso. Eu avisei aqui na igreja, e continuam as mensagens falsas, meu Deus do céu. Que coisa triste, que traição ao nosso Senhor, que nos ordena a agir de forma diferente. Está na Bíblia, eu ensino tanto aqui. Várias vezes, as mensagens que continuam, como já disse, mesmo após as eleições já definidas, algumas delas trazem uma orientação. Uma irmã mandou para mim e eu mandei dizer para ela, né? Faz calo no dedo, transmitindo isso aí para o mundo inteiro. Aí eu mandei dizer para mim, irmã, para quê? Isso vai mudar o quê? Transmitir essa mensagem para o mundo inteiro. Sem considerar se haverá, e caso haja, qual será o impacto que essa mensagem vai criar na vida de quem a recebeu. São mensagens longe de promover a paz, sob qualquer aspecto. São mensagens que trazem o objetivo claro de insuflar as pessoas, de insuflar vitoriosos contra vencidos ou vice-versa, especialmente considerando que o pleito já está definido. Isso é total desobediência a Deus e mais, imbecilidade. Vai fazer o quê essas mensagens? Vão tirar o presidente e botar o outro, é? Irmãos queridos, não há a menor dúvida de que essa ordem apostólica que lemos aqui condena essa prática. Se tivesse sido escrita agora já na nossa cultura, com certeza o apóstolo teria escrito mais ou menos assim: não postem em vossas redes sociais nenhuma mensagem duvidosa, insufladora, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a leem. Se fosse hoje o apóstolo ia escrever desse jeito a carta dele. Irmão, nós precisamos considerar a palavra de Deus e precisamos lutar para obedecê-la. Por isso, podemos ver que, segundo a ordem apostólica, a injunção apostólica, primeiramente, nós temos que considerar as pessoas envolvidas nesse processo de comunicação, em todo esse processo de comunicação. Lembra o que ele disse aqui? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for necessária para a edificação, conforme a necessidade. Para quem eu estou mandando essa mensagem? Qual a necessidade que essa pessoa tem de receber essa mensagem? Essa mensagem vai edificar ou vai só insuflar a pessoa? O tal discurso de ódio é real, de um lado e de outro. Cada lado acusa o outro de discurso de ódio. Pois é, ela é real nos dois lados. Nós temos que considerar as pessoas envolvidas. Quantas são? Quem são essas milhões de pessoas que de alguma forma nós vamos alcançar com faz calo no dedo? Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem que nós estamos ajudando a retransmitir sofregamente? Em várias delas há até uma projeção
de progressão aritmética, dizendo que se você mandar para não sei quanto, não sei que, para não sei quanto, não sei o que, em pouco tempo todos os eleitores do país vão receber isso. Eu recebi várias com essa progressão, ensinando a fazer mais ou menos, propondo ali ou supondo uma progressão aritmética que dentro de tantos dias todo mundo vai ouvir isso. Nós conhecemos todo mundo que vai receber essa mensagem? Nós temos noção do ódio que essa mensagem está nutrindo no coração das pessoas desnecessariamente. Lembram? Segundo a necessidade. Essa pessoa tem necessidade de ser nutrido ódio no coração dela através de uma mensagem que eu estou mandando? Ela tem necessidade disso. Não esqueçam, irmãos, segundo o apóstolo aqui, ao mandar mensagem, ou não saia da vossa boca nenhuma palavra, a não ser aquela que, segundo a necessidade do ouvinte ou do leitor, transmita graça, edifique. É isso que a igreja faz? Não. Faz totalmente o contrário. Por isso, irmãos, em segundo lugar, considerando que é preciso na mensagem levar em consideração o ouvinte, você não está mandando a mensagem para você mesmo, você está mandando para alguém. O que é que nós sabemos sobre o estado emocional dessa pessoa que vai receber a mensagem? Como é que ela está? Ou em que circunstâncias essa pessoa se encontra para eu mandar mais uma mensagem venenosa dessa, cheia de ódio, de veneno? Nós temos certeza de que elas têm necessidade de receber essa mensagem, já que o homem diz aqui que é segundo a necessidade. Será que elas estão precisando dessa mensagem e que essa mensagem vai abençoá-la? Ela vai ser edificada com essa mensagem? É possível afirmar que essa mensagem foi enviada por um mensageiro de Deus? É possível identificar que tais mensagens são de alguém reconciliado com Deus e que agora está trabalhando para a edificação de pessoas já reconciliadas com Deus também? Ou então pode até servir para a reconciliação de um pecador com o Senhor? Um dia desse a gente pegou aqui também, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores, recebemos esse ministério. Essa minha mensagem é a mensagem de um reconciliador. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós somos agora reconciliadores. Essa minha mensagem tem o selo de um reconciliador. A pessoa vai entender que essa mensagem é de um reconciliador de Deus. Como? Se é uma mensagem de ódio, insuflando ódio porque perdemos a eleição, se for o caso. Ou insuflando ódio porque ganhamos a eleição e agora vamos massacrar esses perdedores. É isso que precisamos considerar, irmãos. Em terceiro lugar, em todo esse processo de comunicação virtual em massa do qual nós participamos, a igreja participa, nós estamos realmente transmitindo graça a alguém? Qual é a ordem do apóstolo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente, 29, mas tão somente, unicamente, a que for boa para a edificação. Essa minha palavra vai edificar alguém, detalhe, segundo a necessidade dele, conforme a necessidade.
Essa pessoa está precisando dessa mensagem, vai edificá-la, vai transmitir graça a ela. Precisamos considerar isso, irmãos. Será que os que fazem calo no dedo sabem qual a necessidade de todos os destinatários que vão receber essa mensagem? E têm certeza de que estão sendo usados por Deus a multiplicar essa mensagem? Estão sendo usados por Deus para edificar aquelas pessoas, para transmitir graça àquelas pessoas que ouvem? Ou lhes estão enviando simplesmente palavras torpes? Irmãos, preste atenção. Essa palavra torpe aqui, vem logo a ideia de palavrão, de alguma coisa. Não é só isso não. Tá? Ela não quer dizer necessariamente palavra imoral ou qualquer coisa assim. O e sim, que ele diz aqui, ó. A posição que esse e sim está aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Quer dizer, ao invés de palavra torpe, palavra que edifique. Então ele está dizendo assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, ao contrário da palavra torpe, é isso como está dizendo aqui. O que é que quer dizer esse negócio? O e sim divide duas situações, digamos assim, em que o ouvinte pode estar. E indica duas situações também contrárias. Ou você está transmitindo palavra torpe para o camarada, que vai piorar a situação dele, ou está transmitindo graça, edificando. Portanto, as palavras ou mensagens que alguns fazem calo no dedo para enviar, e que não se enquadram como palavra de Deus que transmite graça e edifica, são necessária e obrigatoriamente palavras torpes. Ou elas estão de um lado, ou estão do outro lado do e sim. Né? Palavras torpes. No caso, mensagens torpes. Não podemos esquecer que nós, os salvos, repito, somos mensageiros de Deus. Reconciliadores. Para a reconciliação de pecadores ainda não reconciliados e para a santificação de pecadores já reconciliados, para que cresçamos em santidade e não sejamos achados infiéis no dia do Senhor. A respeito do assunto, irmãos, convém lembrar aqui as sempre duras palavras do Senhor Jesus, o meigo e doce é mentira. As sempre duras palavras do Senhor Jesus aos fariseus que eram os pastores de Israel da sua época. Digo-vos que de toda palavra frívola, aqui entra a palavra torpe do mesmo jeito, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por isso que eu disse, como é que nós seremos achados fiéis diante de Deus no último dia? Dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Assim falou o Senhor, assim será. Irmãos queridos, à luz dessa palavra de hoje, citando textos aqui de Jesus e o ensino do apóstolo, principalmente considerando que não somos novatos no cristianismo, que nem o pessoal de Corinto era, daquelas igrejas eram, Efésios, aliás, precisamos lutar contra a cultura em que vivemos. Este mundo jaz no maligno, é inimigo dos salvos. Não há como a gente viver de conformidade com o mundo. Quem luta por isso, com certeza absoluta, não é salvo. Nós precisamos lutar contra a cultura do mundo, rejeitando palavras, músicas, textos, ou qualquer outra coisa que possa vir a ser multiplicado através da nossa boca ou do nosso dedo que a gente faz calo transmitindo. Temos que lutar em obediência à palavra de Deus.
já sabendo que não temos condição nenhuma de vencer por nós mesmos. É pela graça dele. É como Paulo diz em Efésios 2:10, é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E pelo ministério dos apóstolos, pela graça de Deus, ele deixou escrito. Ele deixou escrito para nós. De vez em quando eu cito para vocês aqui também. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós precisamos, meus filhos, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Rejeitando essas coisas que a gente sabe que não vêm de Deus, não são de Deus. Como ordena o apóstolo, devemos falar apenas o que convém, de acordo com a necessidade do ouvinte. Não é a sua necessidade de falar. Não é a sua necessidade de transmitir. Espera aí, quem vai receber essa mensagem? Qual é a necessidade dele? Eu tenho que considerar isso. Se alguém está fraco, então eu devo transmitir mensagens que falem da força que há no Senhor. Como Paulo ensina, é fortalecido no Senhor e na força do seu poder que nós temos condição de andar neste mundo que jaz no maligno. Efésios 6:10. Se alguém está sendo enganado ou se julga enganado nesse processo todo, ou então está agindo de acordo com esse engano, devemos lhe falar. Do Senhor Jesus, que é a verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a verdade. Então vamos falar a verdade para essa pessoa. E não ficar insuflando porque ela está enganada ou não sei o quê. Vamos falar a verdade para ela, vamos dizer o que é que resolve a situação. Irmãos, quem faz alguma coisa que não tem finalidade nenhuma é um tolo, totalmente imbecil. Por que eu vou mandar essa mensagem? Ele vai fazer o quê? Se alguém está irritado com tanta mentira, como nós vimos, a mídia é só mentira, essas mensagens também. A mentira está prevalecendo. E nós ficamos irritados com isso. Queremos vingança. Então nós devemos falar a essas pessoas que a justiça de Deus é de Deus e que a Ele é que pertence a vingança e não a nós. Romanos 12:19. Não vos vingueis. Dai lugar à ira. Esse ira é a ira de Deus, não é a sua não. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Romanos 12:19. Se alguém está com medo, devemos lhe falar de Deus que é amor, e o verdadeiro amor lança fora o medo. Está escrito isso. 1 João 4:8 e 18. Vamos encorajar essa pessoa com o amor de Deus. Essa situação que você está vivendo é apenas uma situação. Deus está no comando disso. Se alguém está atribulado, desencorajado, até deprimido, meio deprimido, devemos lhe falar da consolação que há em Cristo. Paulo fala isso aos Coríntios, logo no início, 2 Coríntios 1:4. É Ele quem conforta. Ele quem? Senhor Jesus. É Ele quem conforta em toda a vossa tribulação, a nossa tribulação. Olhe que maravilha. Ele nos conforta na nossa tribulação exatamente para que possamos consolar outros que estiverem passando pela mesma tribulação que nós já fomos consolados. Que maravilha. Então é isso que nós somos, mensageiros de Deus. E não insufladores de ninguém. Temos que levar consolo a essas pessoas e não mais confusão. 1 Coríntios 1:4. Mostrando a essas pessoas que a nossa perseverança, mesmo em meio a essa desgraceira que a gente está vendo que vai acontecer, e vai mesmo ir rápido. A nossa luta perseverante
sempre observando a palavra do Senhor, ela produz experiência. Paulo ensina isso, Romanos 5:4. E a experiência, ela nos leva à esperança que é o Senhor. Nós temos esperança, não eu sei em quem tenho crido, como Paulo ensina também aos Filipenses. Eu sei em quem tenho crido. Romanos 5:4. Ele venceu o mundo e virá nos buscar. Nós somos seu povo. Eu quero lá saber quem é o presidente que está acabando com o país. Que acabe. Foi o Senhor que botou ele lá. Tem alguma finalidade desse negócio? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Como crente, como salvo. Ele vai me matar? Mate. Ele não vai fazer nada fora do propósito de Deus. Mate. Vai prender? Prenda. Qual é o problema? Se isso acontecer, está dentro do propósito de Deus. Eu dei causa a isso? Não, a única causa é porque eu sou crente. Então, louvado seja Deus. Na prática, meus filhos, essas coisas que nós lemos aqui, está alguém assim, então fale isso. Está alguém assim, então fale isso. A palavra. Na prática, é isso que quer dizer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou contextualizando. Não postem em suas redes sociais nenhuma mensagem torpe, inútil e sufladora. E se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a leem. Para finalizar, meus irmãos queridos, repetimos, o papel de um pastor é ensinar pecadores remidos em processo de santificação, sempre confrontando-os com a palavra de Deus e não querendo agradá-los com palavras mentirosas, para que não se deixem enganar, como Paulo também ensina, para que não se deixem levar por sofismas, por palavras psicologizadas, adocicadas, boas, adoráveis aos nossos ouvidos e ao nosso ego, para que não se deixem contaminar pela cultura do mundo que jaz no maligno. É isso que nós temos que lutar para fazer o tempo todo. E que Deus, pela sua graça, nos abençoe para que da nossa boca ou do nosso dedo não saia realmente palavras torpes, e sim, unicamente, as que forem boas para a edificação, conforme a necessidade do ouvinte lá, ou do receptor da mensagem, e sim que a gente mande apenas aquelas que transmitam graça para os que recebem, para que juntamente conosco, eles também glorifiquem o nome do nosso Senhor. Amém.